Então agora eu passo para o segundo tópico do percurso, né, que me foi proposto sobre filosofia francesa contemporânea. E então, nesse segundo tópico, eu vou fazer uma breve reflexão sobre a modernidade, trazer alguns elementos contextuais e cronológicos da história francesa e depois fazer uma observação filosófica. Então, a breve reflexão sobre a modernidade é muito simples, né? E tem a ver, inclusive, com a história francesa, né? O que nós chamamos de modernidade? Né? Eu dizia anteriormente que o termo moderno, a noção de modernidade, é um verdadeiro cipoal semântico. Os autores divergem sobre o que é modernidade, pós-modernidade, neomodernidade, modernismo, pós-modernismo, e a hipermodernidade e assim por diante, né? Então nós temos que ter um determinado marco. Ora, a modernidade, ela pode ser datada seja da Revolução Científica, né, porque a Revolução Científica, embora não seja uma revolução no sentido político, né, ou seja, uma ruptura, uma mudança brusca, a Revolução Científica ela é vista como revolução porque a ciência que emerge no século XVII, né, com Galileu, Kepler e posteriormente com Newton, vai ter uma influência imensa no universo cultural ocidental e hoje diríamos planetário. Então por isso que embora não seja uma ruptura, não seja um corte, os historiadores da ciência chamaram, né, por exemplo, Alexandre Poiré, um grande historiador da ciência, chamou essas mudanças que tiveram tão profundas influências no universo cultural ocidental e até mesmo planetário de revolução. Então nós podemos datar do século XVII, a época da Revolução Científica, né, por exemplo, a obra de Galileu, né, como o início da modernidade. Mas eu vou datar não desse momento, século XVII, mas do final do século XVIII, quando então essas ideias que provêm da Revolução Científica estão, digamos assim, se disseminando por toda a cultura, né? E ao se disseminar por toda a cultura, essas ideias que vêm da ciência, de uma racionalidade autônoma em relação, por exemplo, à tradição cultural e religiosa, ela vai suscitar um projeto de civilização, um projeto civilizatório. Esse projeto civilizatório que ganhou o nome de iluminismo, né? Na Alemanha, na França, na Inglaterra, né? Foi chamado de iluminismo, enlightenment na Inglaterra, de Aufklärung na Alemanha, Lumière na França. E nesse contexto do iluminismo, então, é que se deu a Revolução Francesa. E, portanto, essa reflexão sobre a modernidade está vinculada à história francesa, porque a Revolução Francesa ocorreu em 1789, ou seja, nos últimos 25 anos, ou no último quartel do século XVIII. Bem, e a gente poderia, então, pensar essa modernidade que aí nasce como uma trajetória histórica que vai até a Primeira Guerra Mundial, 1914. Bem, aqui tem algo que eu queria observar, é que Napoleão, quando invade a Alemanha, ele vai travar uma batalha muito importante, em que ele vai triunfar, ele vai ser o vencedor dessa batalha, na cidade de Iena, a chamada Batalha de Iena. E lá em Iena, era um centro filosófico, cultural, muito importante na Alemanha, havia um filósofo famosíssimo, que é um dos Hs que eu mencionei anteriormente, que é Hegel. Hegel, né, naquele clamor da batalha, naquela desordem, né, que ocorre numa batalha, numa guerra, numa invasão, ele foge de Iena, levando, né, o manuscrito da Fenomenologia do Espírito. Ora, por que isso tem importância? Porque Hegel foi um observador do seu tempo, foi um filósofo extraordinariamente sensível, né, aos acontecimentos da sua época.
Então ele foi um observador da Revolução Francesa e um observador das guerras napoleônicas, onde ele viu então que a modernidade que estava nascendo não era simplesmente, não é, um percurso, digamos, um caminho com uma única direção, mas estava carregado de contradições. Por isso que ele forja a ideia de dialética, como eu disse antes, que é uma lógica da contradição. Foi no fragor da Batalha de Iena, né, que nós podemos dizer que nós temos uma correspondência entre o pensamento filosófico de Hegel, uma correspondência clara entre o pensamento filosófico de Hegel, né, e os acontecimentos políticos da modernidade. É claro que Hegel já tinha pensado antes da batalha, né, a dialética, o livro dele já estava pronto, né, quando houve a batalha de Iena. Então ele, no seu período, quando ele deu aula nessa universidade, ele estava forjando, né, todos os seus instrumentos conceituais, cuja obra-prima, né, se encontra na Fenomenologia do Espírito, de 1807, mas a gente pode, apenas para localizar, digamos, olha, o que Hegel estava fazendo, o que Hegel estava pensando, se concretizou, se encarnou, né, na invasão napoleônica, né, e na Batalha de Iena. Portanto, a gente pode dizer que essa modernidade, que aqui eu usei como marcos cronológicos 1789 e 1914, ou seja, a Revolução Francesa e o início da Primeira Guerra Mundial, né, essa modernidade está atravessada de contradições. Né? Uma das contradições é a contradição entre, né, uma espécie de pluralismo, de diferenciação, né, das esferas de valor, para usar uma expressão de Max Weber, né, uma diferenciação dos valores, das concepções de mundo, das representações de como que a sociedade deve ser, portanto, uma espécie de heterogeneidade no campo da cultura. Isso a gente pode chamar de modernização cultural. É o que nós vemos hoje, de maneira às vezes muito exacerbada, né? Pessoas que defendem um tipo de religião, outros que defendem outra religião, outros que dizem que não tem religião nenhuma, né? Então existe uma pluralidade muito grande nos valores, nas concepções de como que a sociedade deve ser. Essa heterogeneidade seria a modernização cultural, mas por outro lado, nós vemos o quê? Né? Uma uniformização, ou seja, uma homogeneização muito marcada no campo econômico, administrativo e funcional. Por isso, quando a gente fala, às vezes, em globalização, a gente fica um pouco perplexo, porque hoje existe, né, uma reivindicação muito grande, né, das identidades, as identidades grupais, né, as identidades culturais, o multiculturalismo e, ao mesmo tempo, um sistema financeiro, administrativo, tecnológico que tende a ser planetário, portanto, a modernização social. Então, uma contradição de fundo entre a modernização cultural e a modernização social. Ora, se a gente toma a Revolução Francesa aqui, né, para ilustrar, para dar um marco cronológico dessa modernidade, que eu chamaria de modernidade clássica, essa modernidade que vai se assentando e se assentando, mas, no entanto, atravessada por contradições, então nós já podemos passar para, né, esse subtópico dentro dessa contextualização geral, que é a história da filosofia francesa.